Boa tarde, meus amores. Começando mais 15 minutos de live para vocês. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que já me abordaram aqui, já me pediram para falar um pouquinho mais, que é sobre a mentalização. E nós vamos falar sobre os processos da mentalização, as etapas da mentalização. Como é que isso acontece? Ô, Dedé, que saudades de você. Oi, Shirley. Tão legal ver sempre os mesmos rostinhos. É muito legal quando outras pessoas entram, mas sempre quando estão as mesmas pessoas dá uma sensação gostosa assim de tô em casa, né? Isso é muito gostoso. Bom, então como eu tava falando hoje, saudades de você. Tô vendo que você tá aproveitando, né, esse passeio nesse lugar lindo que você tá. Muito bom, curta mesmo, tem que aproveitar. Pois é. Então nós vamos falar sobre isso. Hoje a ideia é falar um pouquinho mais sobre mentalização e os processos da mentalização, como que a mentalização acontece, porque muitas vezes as pessoas acham, Danzinho, que saudade! O Danzinho ama esse assunto. Dan, nós estamos falando hoje sobre mentalização. E muitas vezes as pessoas acham que a mentalização é algo assim meio místico, né? Algo mágico. E às vezes nem dão tanta credibilidade quando nós falamos em mentalização. Mas mentalização, gente, é uma tecnologia de ponta. É algo que nós temos acesso e não damos valor. E nós seríamos muito mais felizes se valorizássemos mais esse poder, essa faculdade que nós temos, que é de verdade um poder de realizar qualquer coisa que nós queiramos. Então, o próprio nome já fala, mentalização é mente em ação. E a nossa mente, ela está quase o tempo todo desgovernada. Ela é quase como um avião sem piloto. Tudo bom, Franci? Então você fica ali com 1000 pensamentos na sua cabeça o dia inteiro. Já falei isso aqui algumas vezes. Estudos dizem que nós temos cerca de 60 mil pensamentos por dia. E você não tem a menor consciência daqueles pensamentos. E o que é o pior? Pensamento cria. Você acreditando ou não acreditando nisso, achando ou não que é a história da carochinha, o pensamento cria o tempo todo. E a nossa realidade, a realidade na qual nós vivemos, é fruto do nosso pensamento coletivo, das nossas crenças coletivas. Então, o fato de nós acreditarmos numa série de coisas dá forma a essa realidade na qual nós vivemos, né? Porque, dependendo do olhar do observador, a realidade é outra. Né? Nós podemos estar vivendo e isso de uma certa forma é viável, é observável. Você vê no mundo, no jeito que ele está agora, diferentes realidades. Tem pessoas sofrendo, tem pessoas morrendo, tem pessoas ganhando muito dinheiro, tem pessoas abrindo negócios, tem pessoas felizes. Então tem uma variedade de coisas acontecendo, mesmo que o mundo seja um só e que de uma certa forma a realidade seja uma só, a grosso modo falando, mas cada pessoa vivencia a realidade de uma forma. Isso depende do olhar dela e de todas as crenças que ela alimenta lá internamente. É isso mesmo, Dedé, água mole em pedra dura. Então nós temos que prestar atenção em quais são as realidades que nós estamos criando o tempo todo aqui dentro da nossa cabeça. E quando eu falo isso, eu estou falando das crenças. Quais as crenças que nós estamos alimentando o tempo todo, no que nós estamos acreditando, porque aquilo é o que vai alimentar a nossa realidade. Então, primeira coisa é nós ficarmos um pouco mais atentos aos nossos padrões de comportamento. O que você costuma sempre falar? Como você costuma sempre reagir? Isso é um processo de autoestudo, né? Nós estamos tão acostumados a estar daqui para fora e preocupado com o que o outro está fazendo, com o que o outro está pensando, como que o outro está agindo, e esquecemos de olhar para nós mesmos, né? Então o que o outro faz ou deixou de fazer não é tão importante, porque de uma certa forma, a grosso modo, tudo é ação e reação. Então, a forma como nós agimos e nos colocamos no mundo e nas coisas que nós acreditamos, aquilo é uma ação, é a sua atitude. E aquilo vai gerar diferentes reações em diferentes pessoas, a forma como o mundo vai reagir a você, tá?
Isso tem a ver com a lei do karma, não vou entrar nesse assunto aqui agora, que é uma lei universal de ação e reação, de causa e efeito, que também é estritamente física, tem nada de misterioso nisso. É simplesmente assim, cuspiu pra cima, vai levar uma cusparada no rosto, porque tem a força da gravidade ali atuando. É simples assim, tá? Então nós vamos falar hoje sobre esse processo da mentalização, lembrando que antes de mais nada é importante nós observarmos nossos pensamentos e nossas atitudes, porque tudo que você está falando o tempo todo, mesmo que seja brincando, mesmo que seja de uma forma despretensiosa, aquilo está criando, tá? Então, se você é aquela pessoa que fala, ai, não vai dar certo, aquela pessoa que sempre está pensando que algo não vai acontecer, ou que você não merece, ou que... ai, mas eu não nasci para ser feliz, ou eu não nasci para ganhar dinheiro, ou por que eu tenho sempre tanto azar, ou por que eu não dou sorte, ou por que a minha vida é assim. Esse tipo de pensamento é o que reforça que você continue no mesmo lugar. Ah, Julieta, mas não é tão fácil, de repente, começar a falar que tudo vai dar certo. Não é que seja uma questão de fácil ou difícil. Simplesmente pare de se apegar ao resultado e comece a experimentar as coisas como exercícios, né? Se exercite de diferentes formas, não só exercitando o seu corpo, mas exercite a sua atitude, exercite a forma como você reage, reagir dessa forma. Será que eu consigo reagir de uma outra forma? Exercite o seu poder de pensar sobre as coisas. Eu estou pensando assim, assado desse momento. Será que eu consigo pensar de uma outra forma? Exercite. Eu já contei aqui para vocês uma história em algum momento aí, já são tantas lives que eu já me perdi, que eu gostava muito de doce no passado e num determinado momento, na verdade, eu li um livro maravilhoso que se chama Sugar Blue e que fala de todos os malefícios do açúcar. E eu fiquei aterrorizada com o livro e resolvi não comer mais. E eu fiquei 1 ano, eu acho, muito regrada na minha alimentação. Acho que eu praticamente nesse ano comi doce, sim, de frutas, né? Coisas naturais, não comi chocolate. Mas depois foi voltando, né? O efeito do livro já tinha passado, já não me lembrava bem, aí você começa de novo a incorporar. Mas quando eu comecei de novo, eu percebi que eu estava já entrando num processo de comer muito doce novamente. E aí eu comecei a dizer para mim mesma, eu não gosto. Eu não quero, eu não gosto. Mas tinha um fundo de verdade, porque eu tinha lido o livro e eu sabia que aquilo não era bom pra mim. Então eu comecei a dizer, é maravilhoso, Sugar Blue. Então eu comecei a dizer que eu não gostava. Então sempre que eu via um doce, eu não gosto. E eu tentava me lembrar da leitura do livro. Resumo da ópera. Hoje eu não faço a menor questão de doce. Às vezes me dá vontade de comer aquele docinho, sentir o docinho. Mas, se você me entregar aqui uma caixa de bombom, é capaz que ela fique, sei lá, 6 meses aqui guardada, ainda com bombons dentro. Eu vou comer uma vez ou outra. Então, assim, eu não tenho aquela necessidade de doce. E isso, como que isso mudou? Através de uma mentalização. Que não foi nenhuma mentalização no sentido de ficar pensando que eu ia parar de comer doce, não. Mas foi no sentido de eu trabalhar o meu pensamento de uma outra forma. Eu comecei a dizer que eu não queria aquilo. Eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto. Se era verdade, se era mentira, não importa. Mas sim, lá no fundo eu sabia que aquilo não era bom pra mim. Então tinha um fundinho de verdade, que é positivo, né? Nesse caso, para ajudar a mentalizar. Então, meu amor, não se preocupe, porque estão todos aqui. O outro querendo bombom. Então, quando você começa a repetir que você não gosta, você começa a acreditar naquilo. Né? Em algum momento aquilo não vai fazer mais diferença para você. Você realmente vai ser indiferente àquela coisa, aquele alimento, no caso que eu tô falando. Mas vamos lá, a ideia hoje é nós aproveitarmos esses 15 minutinhos para trabalhar esse processo da mentalização, entender o passo a passo da mentalização. Então, a primeira coisa é a sua atitude, tá? Você tem que realmente querer acreditar em outras coisas, mudar as suas crenças, porque se você acha muito legal fazer mentalização e aí a primeira coisa que acontece, você fala, isso não vai dar certo, você não tá afim de mudar nada, você tá afim de ficar alimentando o padrão.
Se você fizer sem perceber, ok, mas você tá percebendo que aquela atitude não é legal e você quer dar uma de chutar o balde, não funciona. Aí a crença ganha, né? A crença de que você não vai dar certo, de que vai dar tudo errado, de que você não nasceu para isso, de que você nunca vai ter dinheiro, isso tudo vai ficar lá, porque é o que você quer alimentar, né? Se você quer alimentar aquilo, é aquilo que vai ser. Mas se você, na hora que percebe que tá tendo uma reação negativa, né? Se botando para baixo, mesmo que seja brincando, você fala, não, cancela essa informação, vai dar certo sim, eu vou conseguir sim, eu não gosto de chocolate, eu quero ganhar mais dinheiro e ter mais estabilidade financeira, ou eu vou ter mais saúde. Então, tudo é o que você bota no teu pensamento. Mas para por aí, é só isso? Não, aí tem até o que a Débora já colocou aqui, que é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É a repetição e a repetição. Por que a repetição é importante? Então agora que a gente entra nos passos mesmo da mentalização. Para isso a gente precisa entender como é que funciona a estrutura do universo e do nosso corpo. Então é importante nós sabermos que o nosso corpo, ele não é só um corpo, mas ele tem camadas. E ele tem a camada que é o corpo físico, que tem a camada que é o corpo emocional e tem a camada que é o corpo mental, tá? É importante nós entendermos que tem mais, um pouquinho mais, mas essas são as bases da mentalização. Sabemos que tem o corpo físico, emocional e mental. E sabemos que o físico é o mais denso. O emocional, ele é mais sutil que o físico, mas ele é mais denso que o mental, que está acima do emocional. Então, mental, sutil, emocional, menos sutil, ou seja, mais denso que o mental, e o físico, mais denso que o emocional, ok? Aonde que está a nossa realidade? Está aqui no físico, né? Eu tô olhando para ela, tô vendo a minha realidade física acontecendo. O que acontece quando você mentaliza algo e por que a repetição é importante? Porque a mentalização acontece aqui no mental. Eu tenho um plano mental que é muito sutil. Então, quando eu mentalizo algo, quando eu penso em algo, eu estou colocando a mente em ação. Eu gerei um molde mental. E aquele molde mental, assim como o plano em que ele está, é sutil, né? Ele é fluido, ele se forma e dissolve instantaneamente. Eu não consigo dissolver isso instantaneamente, isso é físico, é denso. Vai me dar mais trabalho para dissolver e virar pó. Mas o pensamento, ele se forma e ele se desmancha com muita facilidade, porque ele é sutil, porque ele é muito maleável, fluido, ok? Quando eu mentalizo algo, o primeiro processo é eu tentar gerar forma clara daquilo. Quando eu consigo gerar forma clara daquilo, aquilo ficou um pouco mais consistente, porque para que eu deixasse a forma clara, eu precisei concentrar mais energia nesse pensamento, ok? Agora raciocine comigo e veja como tudo corresponde às leis da física. Mais energia, mais massa, não é isso? Mais massa mental ali. À medida que eu vou repetindo aquele pensamento, eu vou dando mais energia e mais massa. Mais energia e mais massa. Mais energia e mais massa. Chega uma hora que aquilo começa a ficar pesado demais para se manter no plano mental. Então, o que acontece? Ele começa a descer para os outros planos, e nós podemos entender esses planos como dimensões da realidade, ok? Tanto que lembre que a mente não diferencia o que é real do que não é real, né? Se eu falar para você agora assim, pensa naquele prato que você mais gosta. Pensa ali, vamos imaginar que você adore, sei lá, vamos no doce, né? Um brownie com calda de chocolate. Imagina que, se não for isso, pense em algo que você goste. E aí você pensa naquele chocolate derretidinho, naquele brownie quentinho, pode ter uma bola de sorvete. Você já começou a salivar. O que aconteceu? Você pensou, você sentiu aquilo, você sentiu que aquilo estava ali já entrando na sua boca, né? Porque você sentiu que estava comendo brownie, que eu vi.
e você começou a salivar. Ou seja, um pensamento ele ativou o emocional e o físico. Isso é com absolutamente tudo, gente. Olha só, lembra de enviar aquela live, eu esqueci de falar, né? No coraçãozinho, no aviãozinho aqui para as outras pessoas e clica no coraçãozinho aí para curtir bastante, para que ela tenha mais visibilidade. Então, quando você pensa em alguma coisa, você se pensa mesmo aquilo e sente aquilo, você está trazendo aquilo para a sua realidade física. Tanto que você salivou quando pensou no brownie. Então, esse é o processo da mentalização. Eu primeiro crio uma imagem no campo mental e eu começo a colocar massa naquele pensamento, ou seja, pensando aquilo todo dia. E não é só pensar, é deixar definido aquilo todo dia. Então, quanto mais nítida a forma, mais energia está concentrada naquele pensamento. Quanto mais energia concentrada naquele pensamento, mais denso ele fica. Então, aquela criação que aconteceu no plano mental, ela começa a se manifestar nas outras dimensões que estão abaixo, ou seja, nos outros planos que estão abaixo. E aí o que acontece? Se eu começo a pensar naquilo e sentir que eu estou ali, sentir que aquilo está acontecendo, eu estou agora trazendo isso para o emocional, ou seja, eu estou a um passo da minha realidade. Então eu fico pensando naquilo, pensando sempre a mesma coisa, pensando, e agora eu vou começar, agora que ficou mais nítida a imagem do seu brownie com chocolate, você vai começar a sentir que você está vivenciando aquilo. Você não sentiu que estava comendo brownie? Então agora sinta que aquela realidade que você imaginou está acontecendo. Então, por exemplo, sinta que você está visualizando que você comprou um apartamento. Se visualize lá dentro do apartamento. Comece a visualizar os detalhes do apartamento. Como é que é você chegando em casa? Como é que onde você deixa suas coisas? Como é que você se movimenta lá dentro? Se você vai para a cozinha, como é a cozinha? Se você vai para os quartos, como é o quarto? Se você recebe pessoas na sua casa, o que essas pessoas comentam? Onde que você leva essas pessoas para sentar? Dê realidade à imagem. Quando você consegue dar essa realidade, você já sente, é automático, que isso é real. Você já se sente dentro daquela casa. O que você fez aquilo? Você foi densificando o pensamento. Então você trouxe ele de um nível mais sutil, que era o mental, para o emocional, que é mais denso. O que acontece? Se você faz aquilo todo dia, vai chegar uma hora que ele está denso demais para se manter no emocional. Porque o físico é mais denso que o emocional. Então ainda tem um nível abaixo para ele descer. Então se você começa a densificar de emoção, de sensação e de imagem e sentir, daqui a pouco não dá, ele não se aguenta mais lá. E aquela realidade que já era mental e já era emocional se torna uma realidade física. É como se ele fosse caindo, sabe? De planos mais sutis para os planos mais densos. E de repente aquilo começa a acontecer na sua vida física. Claro que não é assim. O processo começou quando você começou a mentalizar. E todas as estruturas do universo já foram se orientando daquela forma para que aquilo se manifestasse. Porque o pensamento cria. Então, existe muito mais coisa entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. Então, quando você entra em ação, você começa a atuar em uma série de mecanismos que vão fazer com que o seu pensamento seja obedecido. Nós somos co-criadores do universo. É importante você ter isso muito claro na sua cabeça e usar esse poder de co-criar, de realizar no mundo aquilo que você quer. Então, isso serve para a gente lembrar o quê? Que não existe vítima. É claro que existem muitas coisas ruins que acontecem, isso é um outro assunto, tá? Mas, de uma certa forma, nós atraímos para a nossa vida aquilo que nós acreditamos. Então, preste atenção nas suas crenças, preste atenção nos seus pensamentos e lembre, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Por quê? Porque cada vez vai ficando mais profundo, mais denso, e uma hora você vai olhar em volta e você vai ver que você está naquele apartamento que você mentalizou, que você tinha aquela pessoa que você queria ou qualquer outra coisa, porque você insistiu e persistiu, deu energia para aquilo e aquilo se solidificou, se densificou.
Então é isso. Espero que vocês tenham curtido o assunto de hoje. Eu nunca consigo ficar nos 15 minutos, né? Vou me esforçar mais. E experimente no seu dia a dia. Mas lembre, de nada adianta se você não fizer um esforço para mudar o seu padrão de comportamento. Se você, na hora que for falar alguma coisa e aquilo não for positivo, você ignorar, você não adianta ficar mentalizando, porque aí você aqui mentaliza o que quer e depois você diz que não vai dar certo. Aí você mentaliza e diz que não vai dar certo. Uma coisa está anulando a outra, né? Então, ou você faz um trabalho em equipe consigo mesmo, né? E coloca toda a sua energia numa única direção, ou se fica ali um cabo de guerra, cada hora você mesmo puxando para um lado, não dá, não vai chegar a lugar nenhum, tá? Muito pelo contrário. O cabo de guerra pode se romper ali no meio e isso é o quê? Frustração, depressão, tristeza, são todos aqueles sentimentos de não conseguir alguma coisa. Mas lembre, quem disse que não ia conseguir era você. Então, preste atenção nas coisas que você anda falando, nas coisas que você está pensando e comece a direcionar o seu pensamento. Isso tem um poder incrível, absurdo, vale muito a pena você treinar, tá? Que bom que vocês curtiram. Show de bola! Se vocês quiserem mais assunto, mais informações sobre todos esses processos, de como o nosso corpo funciona, já tá aqui para vocês o curso Manual de Funcionamento. A ideia é mostrar como tudo isso funciona, como o nosso corpo funciona, como nós podemos direcionar emoção, pensamento, trabalhar melhor o nosso corpo físico. E para vocês que estão aqui, ficaram comigo, eu vou colocar aqui, ó, esse presente, tá? Dudu, se estiver por aí, me corrija se eu estiver errado, mas ó, isso que eu tô escrevendo aqui vai te dar 50% de redução para inscrição no curso. Então corre lá, esse é o cupom de desconto, é só você escrever isso e você vai ter 50% de redução para participar desse curso, que é todo gravado, tá? Não é ao vivo, ele é todo gravado, então ele vai ficar disponível para você por 1 ano. Você pode assisti-lo a hora que você quiser, ok? E esse curso, ele vai te dar todo esse passo a passo de como o seu corpo funciona. Obrigada, Dudu. Dudu tá corrigindo ali, tudo em maiúsculo. Show! E além de você ter todo esse passo a passo, são 5 horas de conteúdo, é muita informação sobre você mesmo. E eu acho que vale a pena você acessar, porque na vida ganha quem tem mais informação em qualquer negociação. Então, quando nós queremos negociar com o nosso corpo e fazer com que ele nos traga melhores resultados, é importante que você conheça o seu corpo e saiba o que ele precisa para te dar os melhores resultados. Porque se você não sabe como você funciona, como é que você pode modificar alguma coisa? Como é que você pode modificar algum padrão, modificar alguma crença, se você está lá no piloto automático? Então é fundamental que você se conheça mais para que você possa ter mais autonomia, se sentir mais soberano de si mesmo, sabe? Aquele eu sou senhor de mim, né? Eu faço, eu aconteço, eu realizo, você tem esse poder. Então acesse esse poder, foi com esse objetivo que eu criei esse curso para vocês. São 5 horas de conteúdo com vários bônus para que você possa fazer o seu acompanhamento do seu desenvolvimento, para que você possa organizar melhor a sua alimentação, para que você possa desenvolver mais em determinadas técnicas de respiração, de meditação. Tudo isso está lá, vários bônus para você, além de uma mentoria semanal comigo por 1 mês. Então são 4 encontros. E aí sim, nessa mentoria vai ser ao vivo, tá? Esse e muitos outros assuntos incríveis, importantíssimos e de uma certa forma simples, mas só vai ser simples se você souber, né? Estão lá para que você acesse e coloque em prática, tá? Então vou ficar muito feliz em encontrá-los lá no curso e lembre, o link tá aqui na bio para inscrição, então basta entrar lá, acionar o seu cupom para ter 50% de redução para ter o curso, ok? Gente, um beijo bem grande e até amanhã. Amanhã é dia de prática, então eu trago sempre alguma técnica aqui que você possa aplicar no seu dia a dia, tá? Beijo e até amanhã.